Olá, sou Bruno Hoffman e essa é mais uma edição da Direto da Gazeta. E hoje temos a honra de receber uma figura icônica da TV brasileira, da comunicação, que está aí desde 1990, mais ou menos, na ativa, Edgar Piccoli, ex-MTV, ex-Jovem Pan, atual Rádio Cultura Brasil. Tudo bem? Sim, tudo bem, Bruno. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço demais. Edgar, você tem um documentário, está produzindo um documentário sobre o rock brasileiro agora? Isso. Eu acabei de entregar esse documentário, Bruno, para a Rádio Cultura Brasil. Eu fechei esse acordo há pouco tempo, no final do ano passado. Ele estreia agora dia 9 de fevereiro. Primeiro episódio é um programa semanal. São 13 episódios, né? 13. Ao longo desses 3 meses, né? Na programação da Cultura Brasil. E ele aborda, de uma forma cronológica, o rock que foi feito no Brasil. O rock foi feito no Brasil desde um pouco antes da Jovem Guarda, vindo até agora, aos anos 2000, com os artistas e bandas mais recentes. Assim. É um trabalho ele tem um misto de curadoria musical, né, da escolha do repertório, né, do set list do programa. Também as entrevistas que eu captei sonoras com vários ícones dessas diferentes fases, né, pessoas que foram protagonistas em suas atividades musicais, em seus gêneros musicais, e apresento isso de uma maneira a envolver o meu texto, o texto que eu escrevi, do roteiro, a essas falas desses protagonistas desses movimentos, né? Então, foi uma coisa muito interessante fazer, porque ele, de uma certa forma, a gente vai trabalhando com música desde sempre, estou no rádio desde, sei lá, tinha 17 anos, quando comecei a trabalhar em Campinas. Então, de uma certa forma, você vai vivendo o conteúdo e acumulando toda aquela informação contigo, né? Fazer esse documentário para a Rádio Cultura foi uma maneira de ordenar o entendimento dessas coisas e a cronologia dessas coisas, as circunstâncias em que os estilos foram se sucedendo e as gerações se sucedendo na música brasileira no segmento rock. Claro que é onde eu abordo e que é o meu foco. O primeiro passo foi com a Cili Campelo? Olha, é com essa turma aí. Calbi Peixoto, com Rock em Copacabana. Rony Cord. Ele e o Rony Cord foram os pioneiros antes do movimento Jovem Guarda, porque o movimento da Jovem Guarda é engraçado que a gente fala dessa forma, mas o Jovem Guarda era um programa de televisão que tinha o Roberto Carlos, o Erasmo e a Vanderleia ali trabalhando, né? Claro, na Record, gravava-se no Teatro Record, tal. Então o Eduardo Araújo, por exemplo, que foi uma das pessoas que eu entrevistei para colocar sonoras no programa, ele frisou muito isso, né? A gente chama de Jovem Guarda um estilo que é o iê, na verdade, né? É o rock and roll, né? Que tinha aquela pegada do twist, do skiffle, que era feito na Inglaterra pré-Beatles, né? Em que os Beatles também se orientaram muito, né? Nesses primeiros passos que eles deram, nos primeiros lançamentos, né? Então tem um pouco dessa abordagem no texto que eu faço e na fala dos convidados também. Para essa primeira edição, para esse primeiro episódio, que agora vai para o ar no dia 9, eu tenho o Eduardo Araújo, eu tenho a Vanderleia e tenho a Lilian como protagonistas ali do gênero falando comigo no programa. O Eduardo Araújo fez aquele sucesso do Meu Carro é Vermelho, né? É dele essa música? O Botinha Sem Meia e tal, tem vários. O Bom, né? Que é o grande clássico dele, né? Sou bom, né? E ele diz que ele foi convencido pelo Carlos Imperial a fazer essa música. Ele achava um pouco petulância, assim, dizer que ele mesmo era o bom, né? Mas ele foi convencido e é a música que, como ele diz, trilhou a carreira dele toda. Até hoje ele toca essa música, porque ele é reconhecido por ela, né? Então, foi muito interessante falar com a Vanderleia também, muito generosa, muito querida, assim, que tem uma trajetória. A Vanderleia era uma mulher prodígio, assim, na música, sabe? Desde antes de existir artistas mirins, assim, ela já estava atuando e participando de concursos em programas de televisão, até ser vista e reconhecida e puxada para o programa Jovem Guarda, que, aliás, era para ter sido a trinca, era para ser Erasmo, Roberto e a Cili Campelo.
a Celi estava já ensaiando um abandono de carreira. Ela teve uma carreira muito breve, a Celi Foi Campelo. muito breve, né? Ela decidiu abandonar, seguir ser mãe, enfim, entrar na vida da família, dedicar a vida à família e deixou. Mas foi um ícone, né? Uma referência para muita gente que foi fazer música depois, né? Então, Carlos Imperial também está por trás de muita coisa do rock, desse momento? Total. O Carlos Imperial era um empresário, era um locutor de rádio, era um comunicador. Era um cafajeste. Era um trampigueiro, um cafajeste. No bom e no mau sentido. No bom e no mau sentido, mas hoje vira uma coisa, Sim. uma anedota, assim, você falar sobre isso. Mas ele pedia as músicas para os artistas, registrava as músicas no nome dele. Então, tem crédito que ele não dava para os autores reais das músicas, porque ele era uma espécie de organizador daquela turma ali, né? Era um agitador daquele movimento, né? Que buscava angariar ali novos talentos para colocar não só no seu programa de rádio, mas também lançar em disco, acertar contratos com gravadoras, empresariar, orientar a carreira de vários. E naquele momento também teve essa polarização tratava-se a Jovem Guarda como uma música menor, o rock, né, como uma música menor, uma música pouco politizada. Como que era isso naquele momento histórico, tudo bem, você nas suas pesquisas? Porque, assim, uma parte gostava de, sei lá, Geraldo Vandré. Sim. Olha, é engraçado, eu não vou dar spoiler aqui, mas ele fala um pouco sobre isso também, Ele sabe? quem? O Eduardo Araújo no programa, sabe? De como eles também eram meio... torciam o nariz, assim, sabe? Era o restart daquela geração, né? Torciam o nariz para o que eles faziam, acusando de uma geração alienada, tudo isso que você falou e tal. Mas, na verdade, eles estavam em busca de uma realização de um sonho, fazendo entretenimento, virando um artista. As grandes referências para eles era desde Elvis Presley, claro, aos pioneiros do rock, Chuck Berry, Little Richards, assim. Então, eles se espelhavam nisso e procuravam replicar isso no Brasil. E as gravadoras, por sua vez, vendo nesse produto uma possibilidade comercial, investiram também, claro, nesse segmento para fazer um mercado girar, o mercado acontecer, né? Tem uma frase, eu falei isso, a gente entrevistou hoje o Tominhas, né, do ex-Restart, Sim, hoje do Bloco do Caos, sim, o Ale Casarotto. Eu falei para ele de uma frase do João Gilberto, que o João Gilberto falou, assim, uma vez em 65, para mim eu não tenho nenhum problema com a Jovem Guarda, eu tenho um problema com músico pretencioso que tá achando que tá fazendo grandes coisas em outros gêneros. Sim. A Jovem Guarda são garotos querendo se divertir, fazendo uma música alegre. Era isso, né, aquele rock naquele momento. Exato. Um pouco ingênuo até em algumas letras. Exato, muito ingênuo. Imagina, hoje em dia seria tirado de um matinê, assim, uma coisa para matinê, para criançada. E parece, agora, era a maneira que se fazia, claro, eram os costumes da época. A Vanderleia fala que quando a saia começou a encurtar, as mães, as famílias meio que torciam o nariz, entendeu? Isso não é político também? Então, uma mulher começar... De alguma maneira, sim. Liberdade feminina. Você um empoderamento, enfim, que hoje tanto se discute, né, e se fala, também estava aí, na mini saia, sabe, na postura de palco ali, na maneira como as artistas se vestiam para se apresentar, gerando uma ruptura também. Cabelos, né, dos homens. Em padrões, enfim, rompendo com o que era, digamos, careta, né? E a gente olhando hoje, a própria Jovem Guarda tem um movimento, como você disse, ingênuo, sim, caretinha ali, né? Aquela coisa bem certinho, namorinho, a coisinha... Namorinho de portão. Namorinho de portão, né? O Caetano Veloso foi a primeira pessoa da música respeitada, entre aspas, ali daquela época, pela inteligência brasileira, a entender a Jovem Guarda? A Tropicália, ali, aquele movimento com o Gilberto Gil, que trouxe os Mutantes, a entender o rock? O Caetano sempre foi um pioneiro nisso, né? A maneira de pensar isso, né? A maneira dele absorver as coisas e transformar aquilo numa linguagem, passando pelo filtro dele, assim, né? Isso é uma genialidade, né? Uma coisa sensacional observar ao longo da carreira do Caetano como ele foi se reinventando. Talvez o que melhor fez isso, né? O maior artista, o artista que mais se reinventou no Brasil. Não estou dizendo musicalmente, assim, mas na maneira de se colocar, de falar com o público, de se comunicar com o seu público, de renovar o seu público. Gravou Louvor agora, né? Recentemente. Você pega, então, os discos de rock dele recentes, desde o Banda C ali, que ele fez os trabalhos na sequência com a Banda C.
é esse movimento que continua do Caetano, a aproximação dele com os ritmos periféricos, Com sabe? funk. Com funk. Então é um cara que ele está sempre entendendo aquilo dentro de um contexto social e antropológico mesmo, né? Claro. O que você pode discutir, não entra aqui um juízo de valor, o que é legal ou não, e o que é legal ou não, para quem, né? Enfim. Mas o Caetano sempre esteve antenado e com as parabólicas viradas para tudo quanto é coisa que pudesse influenciá-lo. Eu acho maravilhoso aquele discurso num dos festivais da canção, acho que o de 67, falando: vocês não estão entendendo nada, absolutamente nada, né? Sim. E realmente ninguém estava entendendo nada, né? Aquele público se achando muito politizado, muito... né? Sim, e ele se revoltando com aquilo, né? E mandando de verdade ali, né? No cara a cara ali, a revolta dele toda expressa nessa fala, né? Sim. Que virou um trecho icônico e clássico, né? Pena que não tem a imagem desse discurso dele, né? Só tem o áudio. Mas tá lá lá, registrado, pelo né? menos. E você ouve aquilo, você vê tudo, né? Vê tudo, as imagens se formam. Mas você sabe que a série, ela vai embora, ela vai passando por gêneros, por estilos ao longo das décadas que foram se sucedendo. Tá, que aí né? chegou uma A década... Jovem Guarda é só um início. Chegou uma década de... Eu acho que com o disco lá dos estados dos Beatles, o Álbum Branco, o Sgt. Peppers, o rock também começou a se transformar aqui, querendo ser um pouco mais conceitual. Aí chegaram os Mutantes, talvez, o Secos e Molhados um pouco depois. Até mesmo o Ronnie Fon começou a fazer álbuns mais conceituais. Realmente os Beatles influenciaram esses primeiros passos, até para um jeito mais conceitual depois, Sim, total. de 68. Se você pegar os Beatles, a bitomania toda foi a explosão, né? Sim. E eu acho que foi a grande válvula propulsora da Jovem Guarda em si. Mas antes você tinha Bill Haley, as pessoas ouviam Bill Haley, o filme Rock Around the Clock, né? O filme que passava, né? O Balanço das Horas, né? Balanço das Horas, melhor em português. dizendo. As pessoas iam correndo assistir quando chegava aqui, já estavam sabendo o que estava passando. E isso movimentou, era uma referência de como se vestir, de como se comportar, de como... Porque rock sempre foi muito visual também, né? Sempre foi a moda, o comportamento, o cabelo. Sim. Além da música, né? Além, uma cultura... Exato, é uma questão geracional mesmo e comportamental, né? De uma atitude comportamental ali, né? Então, eu acho que... A tua pergunta era mesmo... Eu já esqueci. Você estava falando... A gente está falando de várias coisas aqui, né? Mas... Não, do álbum dos Beatles. Dos Beatles, claro. Que transformou, ficou mais conceitual a partir de 68. Tanto que depois você começa a andar, você pega as bandas aí já, como Mutantes, Secos, que você falou, as outras bandas... o Made in Brasil. Patrulha, o Made, né? Eles já são mais focados num rock setentista inglês, né? Tá. De bandas que estavam também em seus primeiros passos ali nos anos 70, Purple, Led Zeppelin, enfim, e toda essa geração de bandas dos anos 70. Conjuntamente a isso, e aí numa diferença estética mesmo, vem o progressivo, que também é de uma mesma época, só que uma galera olhando para uma outra turma ali do rock setentista inglês, fazendo essa estética do rock progressivo. Quem, por exemplo? Que aqui também se fortaleceu em cima disso, né? Bom, o Terço, Terreno Baldio, Sim. Som Nosso, a Barca do Sol, o Vimana, né? Do Lobão, né? Com Lobão, Rich, Lulu Santos. Então tem uma sequência de bandas também que vão nessa estética do progressivo que fazem parte dos anos 70 ali. Os anos 80 nem se fala, a profusão de gêneros e subgêneros e estilos que surgiram nos anos 80 é incrível, porque você aqui, falando de Brasil, né? Você pega os grandes nomes dos anos 80, Titãs, Paralamas, Barão, os de Brasília, Plebe, Capital, Legião Urbana, Ultraje. Paralamas era do Rio ou de Brasília? Paralamas tem essa história, porque o Paralamas tem o seu embrião em Brasília, mas é formado e a banda fecha quando o João Baroni entra para a banda. Do Rio. Então, o João Baroni no Rio, mas o próprio João fala que o Herbert gostava de colocar a banda como da trupe de Brasília, porque isso era uma coisa legal, assim, de se dizer, né? Era fora do eixo, né? Deslocando o eixo Rio-São Paulo, então tinha
eu entendo assim, esse atrativo de ser fora do eixo, né? Mas então, os anos 80 você pega essa turma e você pega a turma alternativa dos anos 80, cara, com banda Black Future no Rio de Janeiro, do pós-punk, assim, bandas muito influenciadas pelo pós-punk. Aqui em São Paulo, Akira S, As Garotas que Erraram, Cabine C, Smack, Muzak, toda essa turma mais alternativa que tocavam nos buracos, nos porões, né? Nos inferninhos das grandes cidades, principalmente Rio e São Paulo, durante os anos 80. Nos anos 80 também foi onde aconteceu, por exemplo, a Vanguarda Paulista, começando em 82 ali em diante, com o Itamar, com o Arrigo, com a banda o Grupo Rumo, com o Premier, com o Thiago Araripe, As Mulheres Negras são dessa época também? Os Mulheres Negras, eu acho que eles ainda eram incipientes. Eu não sei se eles eram tão dentro do movimento como a Eliette Negreiros era, o Lira Paulistana, o Arrigo, o Itamar, assim, mas eram certamente apreciadores e estavam ali começando e circundando aquele movimento. E aí tem os anos 80 também tem, não, acho que já mais para os anos 90, né? Que também tem as bandas que eram os mainstream, o Rapa, Planet, Skank, J Quest, Raimundos, Patufu, e tinha uma galera mais alternativa, que é o Pin-Ups, né? Que também é dos anos 80, as guitar bands, né? O Ride, de Sorocaba, e tantas outras, o Mickey Junkies. Tinha uma banda de Santos também, não tinha? Esqueci o nome agora. De Santos, eu acho que Sorocaba era... Talvez seja anos 2000. Não, sem ser o Charlie Brown, obviamente. Sim, sim. Esqueci o nome. Killing Chainsaw é de Piracicaba. Mas eu não vou lembrar o nome. Então a gente já lembra. Se ocorrer, eu te mando aqui. Tá bom. Mas é isso, cara. É uma sucessão de momentos e circunstâncias musicais no rock que fizeram esses 3 episódios da série que eu apresento, que é o programa que se chama Caixa Acústica. Caixa Acústica. Os anos 80 foi o primeiro momento que o rock se tornou música de massa no Brasil? Acho que sim. Não, tem a Jovem Guarda, né? Sim, mas com um investimento de gravadora volumoso, assim, com uma coisa do investimento e o uso das rádios, das emissoras de rádio. As bandas dos anos 70, por exemplo, não tiveram esse apelo. Não tiveram, né? Quase nenhuma. Teve Mutantes, Secos e Molhados. Tão aberta a eles, entendeu? Sim. Você pega essa galera dos anos 70... Ainda tinha disco para atrapalhar o movimento do rock, né? As rádios eram assim, basicamente a MPB Zona, os grandes artistas da MPB, coisas já também de um sertanejo, mas um outro conceito de talvez sertanejo. Talvez por isso que o punk surgiu talvez com um pouco de bronca de Gilberto Gil, de Chico Buarque, né? Não, esse é o dever do punk, né? Sim. Contestar, é um movimento periférico. O punk também tem um episódio... Tem um episódio pro punk? Específico para o punk, tem um específico para o rock de Brasília, tem outro específico para o rock gaúcho, que também vem nos anos 80, finalzinho dos 70, começo dos 80. Replicantes, né? É muito incrível, sabe? O lançamento da coletânea Rock Grande do Sul, junto a um festival que aconteceu lá, um festival também organizado por um desses cursinhos pré-vestibulares, foi o que deu o pontapé inicial e a percepção aos artistas e bandas gaúchos que era possível, era viável você trilhar uma carreira profissional, musicalmente falando. E como eu disse, a gente acabou de entrevistar o Restart, que representou, assim, ao meu ver, a última geração do rock com música de massa no Brasil. O que aconteceu com o rock? Eu sei que é uma pergunta bem corriqueira essa, que o rock não emplaca mais como emplacava antigamente. Puxa, cara. Qual que é o segredo dessa... Vamos lá, tentar estabelecer uma... Olha, os tempos são outros, houve uma pulverização, né? Hoje é difícil formar uma banda grande, midiáticos, né? Midiáticos. Talvez, aparentemente, seja difícil também você estabelecer algo como... reconhecer algo como tem um movimento aqui surgindo, tem um grupo de artistas aqui fazendo isso. Você vê, tem o funk, tem os sertanejos aí, que são grupos, digamos, mais... perceptivelmente assim, identificados, assim, mais facilmente identificáveis. Um pouco do rap também, né?
Mas eu não sei, eu acho que é uma questão do modelo mesmo, do paradigma atual, cara. De cada um correndo, fazendo o seu corre ali, produzindo o seu material. Não entrando na questão de se era legal ou não a maneira como as gravadoras tratavam os artistas, tal, mas existia um primeiro filtro assim. Você, então vamos esses artistas aqui, estamos de olho nesses artistas, vamos fazer com eles aqui, vamos fazer acontecer isso, juntamente com a força dos veículos, né, da mídia, da televisão, os programas de auditório, os programas radiofônicos, tal. Então tinha uma sustentação, os shows ao vivo, as casas noturnas, tal. Agora, eu não sei, não tem um movimento voltado a isso. Tem a música de entretenimento, pura e simples, né? Eu acho que há um surgimento de um movimento de volta para as canções, ou para uma letra mais reflexiva. Porque faz tempo já a música está muito meramente entretenimento. Eu acho que está mudando aos poucos, só que são pequenos festivais, né? Um festival aqui, outro ali. Porque antigamente a pessoa aparecia no Gugu no sábado, no Faustão no domingo, e tinha um clipe na MTV, estava garantido, né? Sim, sim, sim. Olha, eu acho assim, a grande questão é você restringir, sabe? Nada contra nenhum estilo. E eu acho ótimo música de entretenimento, assim. Quem escolhe isso ou aquilo e tal. Só que se você acaba tendo só aquilo... o problema é de ser 99%, se né? você disponibiliza só aquilo, aí existe um emburrecimento, vamos dizer assim, uma privação das pessoas experimentarem outras sensações, outros conteúdos. Se fosse 99% só de rock, também seria ruim. Ruim, claro, Sim. claro. O problema é a massificação de um estilo único, né? Sim. Mas você não tem essa sensação que o jogo está mudando? O que é uma tendência de mercado sempre foi, né? Quando se fala em mercado... Deu certo isso, vamos aqui, né? Em comércio, como produto, enfim... ele vai sempre enveredando para isso. O grande balizador é o público. E o público, se ele tem condição, discernimento, se ele tem recursos para entender de uma maneira mais ampla e aberta as coisas, tanto melhor, né? Esse público que vai balizar, que vai fazer o termômetro ali para o que ele vai consumir. Agora, essas coisas na nossa mão mudaram toda a nossa referência. Tem gente famosíssima que a gente nunca ouviu falar na vida, né? Gente com 10 milhões de seguidores que a gente olha, mas quem é essa pessoa, pelo amor de Deus, né? É engraçado observar isso. Eu não sei como está hoje, mas durante um bom período, a Anitta era uma artista de internet, assim. Ela não fazia um show em estádio, lotando um estádio, assim. Ela era uma artista reconhecida. Agora, as coisas talvez tenham mudado, né? Com o show que ela fez, enfim, final do ano, no Rio, Copacabana. Embora seja um show que as pessoas vão para ver várias coisas, né? Não é só ela que levou o público para lá. Mas ela tem uma influência. Mas tem uma influência ali. Mas tem isso que você falou, cara. O artista, ele é bombado, estouradaço nas redes, na internet. E a gente nem sabe quem é, cara, assim, sabe? O trabalho também ficou complexo de você garimpar, porque tem muita coisa boa aí. Tem muito artista talentoso em vários gêneros, só que para você sacar onde é que eles estão, requer um pouco mais de trabalho. De trabalho ali. Não é só ligar na MTV e esperar o top 10. Não é. Mas o rock também, o público do rock não virou... Isso é até um clássico, um tiozão conservador. Um pouco, isso não é música de verdade, música é isso, música é Led Zeppelin. Não. Esse papo mole. Isso é cafona, né? Cafona. Pra usar uma expressão... Brega. Antiga, né? Sim. Cara, isso é... Não, tem que fugir disso aí. Tem que fugir, né? Se você falar essa frase, peça desculpa e repense. Não, olha, cara, você valorizar as coisas que... Claro, eu gosto muito de música antiga. Foram feitas há um tempo atrás, que construíram a história e trilharam o caminho. Claro. Para, inclusive, essas bandas estarem aqui hoje, né? Mas ficar engessado nessa ideia, eu não sou nem um pouco saudosista. Embora eu ouça tudo isso e misturado com as coisas novas que me chegam também, em trabalhos de pesquisa, em coisas que eu recebo, em os vinis que eu compro, enfim. Tem muito vinil? Cara, eu tenho. Eu vi pelo seu Instagram que você tem bastante. Eu gosto, cara, assim. Gasta um dinheiro? Os CDs estão meio parados lá, assim, mas eu não vou me desfazer deles, vou deixá-los lá. Qual que é o seu preferido? Seu disco, LP? Cara, não dá pra dizer isso. A pergunta não... Qual que é o melhor disco da história do rock? Entendi, cara. Brasileiro. Cara, que saraivada, hein? Vamos lá. O melhor disco da história do rock brasileiro, cara. Sabendo que você pode mudar de ideia, assim, não é... Um só, não, sei lá. Top 3. Top 3, vamos lá, então. Pensando rápido aqui, o Cabeça, né? O Cabeça Dinossauro. Tá.
É meu preferido. Para ficar na rapaziada ali dos... Não, vai, vamos pegar geral. Vai, então. O Ando Meio Desligado, dos Mutantes. Tá, é de 72. O Cabeça Dinossauro, vindo um pouco para cá. Selvagem, dos Paralamas. Tá. O segundo da Legião, a Legião Urbana 2. Que é número 2, é 2, né? Que é o nome. 3, né? Já foram. Já foram 4. Então tem muita... Você sempre gostou, desde moleque você gostava de rock? Sempre gostei, mas a minha formação ela é muito variada. Assim. Em casa eu ouvia rock, através dos vinis do meu tio mais novo e do irmão mais velho. Eu me enfiava lá ouvindo no aparelho de som e tal, e gostava. Era genuinamente o gênero que eu mais me atraía, assim. Mas eu sempre ouvi Caetano, sempre ouvi Gil. Você não foi dessa geração desprezar a MPB, assim? Não, jamais. Tá. Eu trabalhei em Campinas, quando eu comecei a trabalhar, foi no início dos anos 80, 81 comecei a trabalhar. Tá. A MPB era muito forte, assim. Tinha um trabalho de divulgação, que os divulgadores das gravadoras chegavam com um monte de lançamento e a gente olhava aqueles discos e, cara, era incrível, sabe? Você lidar com esses artistas. Então, era uma rádio que tocava desde o Clube da Esquina até a Blitz. Então, era uma rádio bem variada de estilos, assim, né? Então isso acabou me formando de uma maneira... bem ampla também. Tanto que quando eu entrei na MTV, existiam os segmentos, né? O VJ do rock, o VJ da música brasileira, o VJ do pop e tal. Eu era meio tudo, assim. Você não tinha uma cara, assim, né? Nesse sentido, de gênero. Eu era meio esse coringa, assim, que podia lidar com tudo. E isso era bom e ruim ao mesmo tempo. Porque você não fidelizava dentro de um gênero. Você era muito amplo e aberto e com conhecimento geral amplificado, mas você não tinha um segmento em que as pessoas pudessem falar: esse cara aqui eu vou ouvir porque eu curto rock, vou ligar para ouvir rock. Esse cara aqui eu vou ouvir porque eu curto MPB, eu quero ouvir MPB. Tanto que eu fiz tudo lá na MTV, fiz vários programas de vários gêneros. Entrevistou muita gente de gêneros diferentes, muita gente importante, assim. Total, cara. Eu fiz um press junket uma vez em Nova York que tinha Ozzy e Mariah Carey. No mesmo dia, eu saía daqui da entrevista... Virava a sala ali, agora Mariah Carey, depois de fazer com Ozzy Osbourne. Então, e com a mesma desenvoltura com os dois, assim. Isso vem do rádio, cara. O rádio é o que eu Você gosta do rádio, que me né? deu esse estofo, essa vivência que me permitiu um desenvolvimento interessante quando eu fui para a TV. No bom sentido, esse generalismo. Quando eu dei um passo para a TV, isso tudo já estava em mim. Então eu sempre carreguei isso comigo. Tá. E era bom, porque... Imagina que para a TV era fantástico você poder ter um cara que podia entrevistar, sei lá, a Christina Aguilera e a Britney Spears e também o R.E.M., o Ozzy Osbourne, e o Bruce Dickinson, e o Carlos Santana, e sei lá mais. Para a gente passar pela MTV, você tinha noção que você estava num lugar muito desejado? Total. Por muita gente? Total. Né? Você era um privilegiado. Eu era feliz e sabia, bicho. Sabia? Total, sabia. Eu saía da 89... de manhã, fazia um programa de manhã lá, almoçava, ia para a MTV, gravava a tarde inteira, acabava a minha gravação, estava livre, era o mais feliz, era o jovem mais feliz, fazendo o que eu amava fazer, curtindo tudo o que eu sempre persegui e busquei. Então, nesse aspecto eu vivenciei muito bem aquilo, sabe? Era incrível, assim, eu amava aquilo, todo mundo, né? A Rita Lee falava que ela não tinha muita saudade da juventude dela porque ela aproveitou bastante. Você acha que você aproveitou bastante também? Pelo menos não, no lado profissional, assim. Aproveitei total, cara, aproveitei total. Quando a vinda para São Paulo já foi um turning point ali, sabe? Uma virada, saindo de Campinas, tendo trabalhado em Campinas por 5 anos. Você saiu de Campinas direto para a MTV? Não, direto para 89. Tá, que já era uma rádio enorme naquele momento, Sim, né? era uma rádio segmentada, uma rádio do rock. Eu vim para cá gradativamente, foi gradativo, mas foi um pouco rápido, assim, porque eu fazia ainda, quando eu atuava já como locutor em Campinas, surgiu através de colegas uma vaga, eu fiquei sabendo através de colegas locutores, uma vaga de folguista na 89. O que é folguista? Quando alguém tirava folga, você entrava? Eu trabalhava só de fim de semana, cobrindo a folga dos locutores. Trabalhava em 3 horários no final de semana, 2 no sábado e 1 no domingo.
ou um no sábado, 2 no domingo e tal. Então isso era uma coisa que ia na raça me dando uma casca, assim, sabe? Estofo. Então eu fazia durante a semana lá o meu horário, vinha para São Paulo e fazia em São Paulo o horário na 89. Aí surgiu um horário fixo, eu assumi esse horário fixo, aí eu larguei lá, fiquei só em São Paulo. Aí eu me mudei para São Paulo, fiquei 1 ano e meio fazendo esse corre de vai e vem. Pegando ônibus, busão, rodoviária, metrô. E aí, quando surgiu um horário fixo, eu passei para 89, me mudei para São Paulo de vez, daí com uma casa própria, porque aí eu ficava em hotelzinho, casa de amigos. Você já era casado nessa época? Não era casado. E aí, depois de um tempo, em 91, eu entrei na MTV. Fiz o teste, entrei na MTV, aí fiquei até 2005? 2006, por aí. 2006. Metade de 2006. Você lembra de algum momento que você se emocionou dentro da MTV, profissionalmente? Pô, a entrevista com o Milton, quando ele fez a volta dele, né? Depois que ele tinha adoecido e passado maus bocados, lá emagrecido um monte, tudo. Eu fiz a primeira entrevista com ele no retorno dele e foi incrível, porque a gente ficou, sei lá, 2 horas conversando. Eu tinha acabado de ler Os Sonhos Não Envelhecem, do Márcio Borges, e estava com a história do... Olha como as coisas são, né? Eu não tinha ideia de que eu ia entrevistar ele. Eu acabei de ler o livro, pintou essa entrevista, cara. E estava com a história do Clube da Esquina toda na minha cabeça, com a história do Milton também, né? E foi uma entrevista emocionante, assim, foi bem legal. Tem uma história muito bonita dele, muito bonita não, né? Muito horrível, mas que foi bonita a reação dele, que ele não podia entrar no clube da cidade por ser negro. E aí, depois de 10 anos, famoso, aí ele voltou lá para cantar. Aí ele não queria ir, a mãe insistiu. Ele cantou lá no clube, no interior de Minas, né? Sim, ele começou como crooner, né? Crooner, contrabaixista e tal. Crooner, gravatinha. E você vê, né, cara, como as coisas são, né? É uma... Assim, sem querer colocar ranking agora, não tem nada a ver com ranking, mas é uma das maiores vozes do Brasil, né? Em todos os gêneros. Total, né? Todos, sou eu que vou dizer, mas a voz... o Quincy Jones disse que se Deus tivesse voz, seria do Milton, né? Quincy Jones disse isso, né? Pô, que voz, né? Que carreira, né? Eu olho para essas pessoas, Gil, Caetano, Milton, né? Que carreira esses caras fizeram, né? O que eles construíram, né? Artisticamente. O Brasil realmente é um país incrível, musicalmente incrível. Eu tenho para mim que o Brasil está pelo menos entre os 3, porque você pega o mercado americano, que é o maior do mundo, mesmo em produção musical, pega a Inglaterra, depois não tem muito outro país maior que o Brasil musicalmente. Então, mas você pega... Você falou claro que tem Cuba, tem um... Sim, você falou dos Estados Unidos, mas, cara, se você comparar com a riqueza que o Brasil eu acho o Brasil tem, superior. Em termos de culturais, de variação... Sim. Os Estados Unidos é uma pobreza. Eu também acho. Comparado com o Brasil. Talvez esteja falando de mercado. Isso é o nosso bônus, cara. A miscigenação, o Brasil ter sido construído em cima de diversas nações que vieram para cá e buscar uma vida digna, oportunidade. Os negros que vieram para cá trouxeram uma riqueza para a gente que tá tudo aí para a gente ver, cara. O samba, todos os gêneros, o maracatu, tudo isso vem com uma riqueza. O samba samba de roda, todas essas... Se você for buscar, pesquisando isso, vai cair tudo ali. No negro africano que veio aqui escravizado e aqui deixou a sua marca. O gênero mais branco é a bossa nova, que veio do samba, que veio dos negros também, né? E que vem, na verdade... já de um conceito jazzístico, sim, talvez. Uma coisa meio aí, olhando né? para fora demais. Talvez né? aí tenha uma coisa que... Eu acho que não por culpa de João Gilberto, mas por culpa dos outros. Na ali. biografia do Tom, né? Tem isso, né? Ele fala um pouco isso, né? Que a questão da bossa nova e o jazz, eles se retroalimentaram, assim, né? O jazz com a ascensão da bossa nova ao Carnegie Hall, né? Carnegie Hall. Os caras ficaram doidos com aquela batida de violão sincopada, com aquele maneira de
contida, mais minimalista, mais próximo, né, do cool jazz, assim, né? E eles ficaram encantados com aquilo e absorveram aquilo. Ao mesmo tempo, a bossa nova também incorporou elementos jazzísticos na atitude, na maneira de projetar, né, a voz e o som do violão, dos instrumentos e tal. Então foi uma coisa meio que se retroalimentou ali, né? É isso, cara, a música é uma maravilha. E vamos, ó. É engraçado que você começou a falar comigo agora. Eu cheguei aqui, acordei, tomei um café, vim pra cá, meu modo desligadão, assim, aí, nossa, uma saraivada de coisas que eu tenho que buscar na memória. É a nossa obrigação. E saber para não falar bobagem, né? O problema de falar filmada é que tá para sempre, né? Qualquer imprecisão, dê esse desconto e tal. Afinal, estamos de manhã, viu, pessoal? Vocês vão assistir à tarde, mas está cedo. A gente não virou jornalista para acordar tão cedo assim, né? Então, antigamente, jornalistas começavam ao meio-dia, né? Isso. Por causa dos jornais impressos. Fechamento, a causa dos horários de fechamento. E vamos falar um pouquinho da Jovem Pan. Você você teve várias coisas legais depois que você saiu da MTV. Como chamava aquele programa no Multishow? Eu fiz o Circo do Edgar. Circo do Edgar, que era uma maravilha, não era? Incrível. Acho que foi a melhor coisa que você fez. Olha, assim. eu digo isso, sim, já falei isso. Por quê? Ali você mostrou seu potencial. Embora o meu DNA esteja na MTV, assim, como VJ, como apresentador, enfim, entrevistador e tal, no Multishow, nesse projeto, eu pude juntar meio que tudo ali o que eu já fazia. Tá. É o que mais teve sua cara. Assim. Na garagem, era um programa dentro da programação de verão, da Casa da Praia da MTV. Eu me metia lá com as bandas, tocava com eles, fazia um som com as bandas que iam na Casa da Praia. Olha, ó. Esse é o circo aí, ó. Isso aí tá, eu postei recentemente isso. Repostei, na verdade, quem postou foi o Bruno Mazeu. Quem que é o cantor? É o Bruno Mazeu? O Bruno Mazeu, é. Ah, legal. Ele foi... E todo mundo que ia ao circo... Você é músico também, você toca guitarra? Eu sou um músico diletante, assim, eu gosto, assim, profissionalmente, não uso profissionalmente isso, mas uso para compor, uso para fazer umas coisas com os amigos, tem uns sons, tem uma banda de música própria e tal, então... Mas assim, eu músico, sei lá, a gente que teve contato com muita música boa... Eu tenho um pouco de pudor de dizer que eu sou músico, assim, mas na prática eu sou, porque eu canto, eu toco alguma coisa, enfim. Acho que é mais uma restrição que eu me imponho, assim, sabe? Mas aí, por exemplo, no circo eu tocava com os artistas, eu entrevistava, eu estava à frente de um programa de auditório, porque eu tinha que ter uma relação com a plateia, eu entrevistava... Então, eu era um animador ali, eu era um comunicador, eu era um apresentador. Era um chacrinha moderno. Era meio isso, E daí, sempre colocando... Esse programa era muito legal, porque ele buscava trazer os artistas em ações no picadeiro ali, no meu palco, no meu cirquinho ali, em que eles não eram conhecidos na mídia. Não eram, enfim... Então, você botar a Ana Maria Braga para cantar, sabe? Você fazer... pôr um sofá para receber a Hebe, sabe? E você tinha ali a estrutura da Globo para atrair, né, as pessoas, que era legal. Exato. Era uma estrutura boa, assim, que o nome ajudava muito. Sim. Como na MTV também ajudava. Sim, claro, na MTV também. Porque muitas vezes vários artistas topavam falar com a gente, mas não falava com a mídia mainstream, falava com a MTV. O Racionais, por exemplo. O Racionais, por exemplo, as exclusivas que eu fiz com o White Stripes, quando eles vieram, fui a única pessoa a entrevistar o White Stripes no Copacabana Palace. Eles não falavam com a imprensa? Eles queriam falar só com a MTV. O Pearl Jam, que quando fez show no Pacaembu aqui a primeira vez, eles também só falaram com a MTV. Então tinha um pouco essa... Como a MTV era um selo já de conhecimento deles americano, parece que existia uma boa vontade, assim, uma confiança. Sabe? E, pô, a gente falou de tanta coisa que você foi aplaudido, feliz, e teve um momento da Jovem Pan que já era um momento polarizado no Brasil. Cancelamento. Você entrou no Jovem Pan no pior momento do Brasil, né? Os cancelamentos, né? Quando eu entrei para fazer o Morning 2013, Show, não foi? Foi ali que virou, né? Isso. Exato. Então, quando eu entrei para fazer o Morning Show, eu falei para o Marcelo Eduardo, que era o coordenador à época, e eu falei para ele, cara, eu não vou me dar bem fazendo isso. Quem fazia o programa era o Zé Luiz, um amigo meu, que eu, inclusive, trabalhei em Campinas, eu trabalhava numa rádio, ele trabalhava em outra. Quando eu vi para 89,
eu falei, ô Zé, tem uma vaga aqui, eu fiz essa ponte para ele vir para São Paulo. Tal. Aliás, com várias situações dessas, com vários amigos, eu pude ter o prazer de fazer essa ponte, né, para os novos caminhos, né, dessas pessoas. E isso me dá um prazer ter feito isso, assim, sabe? Porque para mim fizeram para mim, então... o Zé tem uma veia mais humorística, assim. Sim. O programa era muito de entretenimento, amenidades, tal. Eu falei, cara, Você é menos humorista, você, assim, não... esse tom engraçado, você é mais não, sério. Se eu for tentar, você é leve, mas é sério. Se eu tentar fazer isso, eu vou me dar mal, não é a minha, assim, sabe? Então, eles quando me convidaram, eu falei, cara, eu não vou, não é a minha, eu não vou conseguir fazer. Não, vem pra cá, a gente vai deixando do teu jeito, com a tua cara. E de fato foi mesmo, foi uma boa, porque a gente continua falando, informando e entretendo as pessoas com um jornalismo leve, gostoso. Aí a política foi contaminando, foi impregnando o programa, foi capturando a pauta do programa, a polarização foi aumentando, foi aumentando. Aí tinha uma estratégia também da direção desses embates, então... Isso era interessante para a audiência. Porque dá esse buzz, entendeu? As pessoas se apegam a esse buzz e ficam nessa superfície, né? Porque se você tem um embate assim muito sem controle, você acaba nivelando por baixo, né? Você não aprofunda nada. Eu lembro que você saiu assim meio cancelado pela direita, mas teve momentos também, por exemplo, eu lembro vagamente de uma entrevista que você fez com o Haddad. Sim. Que você fez alguma provocação para o Haddad, Sim. Que você foi detonado pela parte da esquerda, né? Sim, veja, porque ali eu acho que foi talvez uma ligação no automático das coisas, sabe? Porque era uma proposta de espremer mesmo os candidatos com as coisas com as quais a cidade estava enfrentando de problemas. Eleições municipais. E no caso, você vê, a gente puxou a questão da ciclovia, que é uma coisa fantástica, uma coisa sensacional. Mas tinha vários pontos criticáveis, assim. E justamente legitimamente criticáveis, né? Tudo pode ser criticado numa gestão pública. Então, e como era uma ideia de você pressionar o candidato, a gente foi para cima com questões relacionadas a isso. E foi uma ligação no automático que acabou me colocando numa coisa em que eu não gostei do resultado, entendeu? Você não gostou, você não tem orgulho daquele momento? Não era a ideia essa. Até porque eu acho o Haddad um dos quadros políticos mais bem preparados e melhores que o Brasil pode ter. Se a gente puder contar com aquele conhecimento que ele tem e com a maneira como ele enxerga o mundo, eu acho que a gente estaria bem. Isso é a minha visão, né, com relação a isso. Então, por se tratar de um cara que eu tenho essa percepção, eu fiquei mal com isso. Mas a gente brincou do mesmo jeito com a Luísa Erundina, que foi fofa e meio que, tipo... Talvez você tenha sido criticado por gente que você respeita naquele momento. Exato. Isso me deixou muito condoído, assim, sabe? De ser... de estar numa errada, assim, de ter uma desatenção no percurso ali e estar numa fria, assim, e resultar em algo que eu vendo, falei, não, cara, não, né, não precisa. E isso que mais me machucou, assim, sabe? Muito mais do que essa horda de pessoas da extrema-direita que me atacaram em massa depois. Nossa, muito mais essas pessoas não significam para mim. Agora, quando teve esse episódio, eu fiquei mal, porque era a galera da minha turma, sabe? Sim. Foi a primeira vez que você foi cancelado, entre aspas, por alguém do seu lado. Assim. Pô, cara, que decepção. Tudo bem, as pessoas tinham razão e tal. Agora, é curioso também ver como nesses momentos, quem realmente gosta de você, quem é teu amigo, quem te saca, né? Vem ao seu encontro e conversa com você, né? Diferentemente de outras pessoas que se afastaram ou torceram o nariz apenas, sabe? Fizeram uma crítica lá e saíram, pode não ter gostado, mas se aproximar, né? Saíram fora, assim, sabe? Mas tudo bem, vivendo e aprendendo, cara. A minha experiência lá foi de crescimento. Em termos da arte, do ofício de comunicar, aquilo foi uma coisa que me preparou muito, assim. Eu me sinto muito mais preparado para diversas situações, depois de ter passado o que eu passei lá nos 7 anos que eu fiquei lá. E como você viu colegas seus virando políticos e entrando vencendo eleições como o Adriles?
Colegas assim, Colegas de companheiros. profissão, né? Como você viu a eleição do Porque Adriles? essas coisas eu não. Ah, nem sei, nem sabia que tinha sido eleito. Se tornou vereador. Fiquei sabendo agora. Falaram aí, Adriles, não sei o quê. Eu falei, pô, o cara foi eleito e tal. Acho que ele tinha já concorrido algumas vezes. Cara, essas pessoas, eu não consigo. Sei lá, pro bem e pro mal, assim. Eu sou verdadeiro, cara, eu não consigo. Essas pessoas não eram minhas amigas. Eram meus inimigos que estavam lá na minha frente. Essa turma aí que vinha polemizar no programa, ao meu senso de justiça era agredido assim quando eu me deparava com afirmações, com mentiras, com falsas premissas para você basear um argumento. Então você começa colocando uma premissa falsa para chegar aonde você quer dizer. E muitas das pessoas, né, cansadas da política e desapontadas mesmo com a política, foi um terreno, o fato do Brasil estar muito desapontado, foi um terreno muito fértil para esse tipo de gente surgir e colocar no debate a raiva, o ódio. Cara, eu não sei, foi um momento muito intenso. Eu adoeci, assim. Eu ia dormir, eu tinha taquicardia, assim, sabe? Tipo, nunca tive isso, cara. Eu sempre fui um cara positivo, alegre, feliz, enfim, de bem com a vida, né? E eu me via, estava lá, me definhando, assim, cara, como assim? Eu posso sair? Será que eu vou sair? As pessoas vão... Foi um terror, assim. Mas, profissionalmente falando, foi uma escola e tanto. Porque eu aprendi a nadar com os tubarões, né? Você está mais firme agora, mais cascudo. Ah, sem dúvida, né? A gente vai ficando, né, com o tempo passando de qualquer forma, né? Independentemente de você querer ou não, né? O tempo passando vai te deixando mais, sei lá, não digo sábio, mas pelo menos mais experiente, né? Que você passou por algumas situações mais do que quem não teve tempo para isso, né? Mas em termos profissionais foi assim, em termos de enriquecimento pessoal, assim, de articulação nesse meio hostil, né, no caso. Isso me acrescentou bastante, assim. Mas eu quero distância. Quando eu saí de lá, o UOL me chamou para ancorar. Quando eles começaram a pôr os vídeos lá. Sei. Tá a Fabiola Cidral agora. Fabiola Cidral. Tem um outro rapaz que faz lá. Eles me convidaram para fazer. Eles me convidaram para fazer isso. E tinha uma proposta de um podcast também, que eu fiz logo que eu saí da Jovem Pan, que foi o Trago Boas Notícias, só de notícia boa. Então eu saí do inferno e fui para o céu, falando de coisas legais que as pessoas faziam, movimentos altruístas, coisas que realmente elevavam o ser humano a uma categoria que eu não estava acostumado no dia a dia a enfrentar. A visibilidade é menor, mas a paz é maior. É muito maior. Mas quando me convidaram para o programa de vídeo, eu falei, eu não aceitei. Você não aceitou? Não aceitei. Eu estava muito traumatizado com isso. Eu vejo que isso foi um erro, até. Que eu poderia ter feito. Eu poderia ter... Aí você teria um pouco mais de autonomia com o conteúdo. Eu poderia ter entrado e mantido uma exposição na mídia, que é uma coisa boa para a gente que vive disso. Claro. Comunicação, você está exposto tal, e está fazendo um trabalho. Mas tem coisas que também a grana não paga, saca? Tem umas coisas que eu prefiro fazer algo que realmente tenha uma identidade, que tenha uma relação contigo, né? E que você tenha ali, se sinta bem naquilo, do que fazer algo simplesmente para qualquer coisa, para estar. E como eu estava muito desgastado com essa coisa da política, eu não aceitei. Hoje você está bem? Tô bem, cara. Tô bem. Eu acho que o Brasil continua dividido, polarizado. A gente só não sabia onde estava essa trupe, né? Agora a gente sabe. Pareceu todo mundo. Obrigado, Edgar. Foi muito gentil. Desculpa tanta pergunta, mas é nossa obrigação. Nossa, somos pagos para isso. Eu fico falando, né? Eu divago, vou derivando os assuntos. Né? Maravilhoso. E agradeço demais. Eu queria que você falasse quando que vai estrear o documentário e como que a pessoal acha ali na rádio. Certo. É no 77.9, né, que é o dial estendido, para quem já tem o dial estendido, mas o programa ele fica também sob demanda no site pelo Cultura Play, que é o aplicativo, né? Depois que ele vai para o ar. O programa chama-se Caixa Acústica, ele vai ao ar na versão inédita aos domingos, às 19 horas, e às sextas-feiras, às 22 horas, na reprise, né? E começa agora dia 9 de fevereiro o primeiro episódio que foca no Iê Iê Iê,
E na Jovem Guarda. Para quem fala que o Brasil não tem memória, a memória está sendo guardada com projetos como esse. Muito obrigado de novo. Agradeço, Bruno. Obrigado a você pelo convite. Imagina. Obrigado você que assistiu até aqui. Entre em todas as nossas redes sociais para saber mais sobre essa e outras entrevistas. Um abraço a todos e tchau!